e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus entrou, num dia de sábado, na sinagoga, e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau, e ele gritou: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com muita violência, deu um grande grito e saiu. Todos ficaram muito espantados e perguntaram uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda e até os espíritos maus obedecem." A fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Peço desculpas para vocês, esse vídeo está sendo gravado a 12:03. Vai sair atrasado, eu tenho certeza. É que eu tive que sair, tive que fazer umas correrias aí, não deu para poder gravar mais cedo, né? Então peço desculpa a todos. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre a nossa coragem. Nós temos coragem mesmo de dizer que nós somos filhos e filhas amadas de Deus? Você tem coragem de dizer que você é filho e filha amada de Deus? Eu tenho coragem de dizer que eu sou filho e filha amada de Deus? No Evangelho de hoje nós vamos refletir sobre isso. Jesus ensina com autoridade. A autoridade que Jesus ensina não é uma autoridade de eu mando e você obedece. E aí, para nós entendermos o primeiro ponto que Jesus quer passar no Evangelho de hoje, nós precisamos refletir o seguinte: existem dois tipos de autoritarismo. Existem dois tipos de autoritarismo que muitas das vezes são confundidos com um só. Quando você fala de autoridade, o que a pessoa entende? Ah, é aquele fulano de tal ali, ele explica com autoridade. Ah, então não vou nem conversar com ele, porque muitas das vezes ele é bravo. Meu patrão tem autoridade, ele manda, se você não quiser fazer, você é demitido. Ah, é aquele fulano de tal, aquela pessoa ali, aquele padre ali, ele explica com autoridade. A autoridade que ele explica é uma autoridade bonita. Ah, então não vou nem na missa. Porque se ele tem autoridade, ele pode querer brigar com a gente. Caríssimos irmãos e irmãs, para nós entendermos como Deus quer trabalhar conosco no Evangelho de hoje, nós precisamos entender o primeiro ponto. Existem dois tipos de autoridade que são muito confusos. O primeiro ponto, a autoridade de servo. A autoridade de você trabalha para mim, você tem a obrigação de prestar contas comigo. E aí é essa autoridade que eu acabei de citar exemplos. É essa autoridade de braveza, com a que nós estamos muito acostumados. Muitas das vezes a pessoa que está lá no seu serviço, que é às vezes de um grau maior do que você, dá uma bronca porque você não fez alguma coisa certa. Muitas das vezes você é dispensado pelo seu chefe porque seu chefe obrigou você para casa. Certos exemplos que nós carregamos na nossa vida. E quando nós escutamos alguma coisa sobre esse autoritarismo, nós pensamos dessa forma. Aí existe o segundo ponto sobre a autoridade. A autoridade de pai para filho. Como é a autoridade de pai para filho? A pessoa, o pai, a mãe, explica.
Dá a ordem. Se você segue ou se você não segue, a consequência é sua. Quem vai ter a consequência é você. Por livre e espontânea escolha. Aí muitas das vezes as mais novos falam assim: ah, mas que eu lavo a louça por livre e espontânea obrigação. Porque se eu não lavar, o chicote canta, o chinelo voa. Mas é claro, é a consequência. Ou você lava por livre e espontânea vontade, ou você apanha também por livre e espontânea vontade. Nenhuma mãe bate no filho à toa. É para corrigir e educar o erro que ele fez. Por isso eu acho importante esse ponto. Nós trabalharmos as consequências. Nenhum de nós aqui veio obrigado a assistir esse vídeo. Todos nós tivemos a livre e espontânea escolha. E essas são as consequências. Nós vamos sair aprendendo alguma coisa. Eu vou sair aprendendo alguma coisa. Diferentemente de tantas pessoas que trabalham com a obrigação, Deus, Jesus, não obriga ninguém. Ele convidou, ele trouxe aquelas pessoas para dentro. Então, num dia de sábado, Jesus estava ensinando com essa autoridade de pai para filho. Um pai com autoridade ensinando para seus filhos como deve se comportar frente ao reino de Deus. Foi aí então que um espírito impuro entra dentro do corpo de uma pessoa e diz assim: o que você quer de nós, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Eu conheço os seus planos. Você é o Santo de Israel, filho de Davi. E aí, o que Jesus diz? Cala-te e saia dele. Com o quê? Autoridade. E aí ele já troca de autoridade. Já não é mais a autoridade de pai para filho, mas é a autoridade de mestre com servo. A autoridade de ordem. Eu te obrigo, saia dele. E aí nós precisamos trabalhar essas duas autoridades, porque muitas das vezes a gente usa a autoridade errada para trabalhar a pessoa. Muitas das vezes a gente trabalha muito a autoridade de patrão com servo. E aí essa autoridade que a gente trabalha não é a certa. Quando a gente sai do serviço. Ah, é porque você é obrigado a fazer isso. Porque você foi mandado, eu te encarrego para fazer isto. Jesus nos ensina que nós podemos trabalhar esses dois tipos de autoridade na nossa vida, mas refletindo através das nossas ações. E caríssimos irmãos e irmãs, ele nos ensina também uma outra coisa. Se nós não usarmos a autoridade na nossa vida, nós não conseguiremos nada. Jesus só conseguiu expulsar aquele demônio com a autoridade. Não é porque ele era o Filho de Deus, Santo de Israel, não. Porque era o próprio diabo que estava ali dentro. Não é porque ele era o Filho de Deus e Santo de Israel. É porque ele utilizou da autoridade. Além dele ser Filho de Deus e Santo de Israel, ele mostrou que ele era. E aí vem um outro ponto do evangelho de hoje. Muitas das vezes, nós trabalhamos uma pessoa dentro da igreja, a gente faz uma pessoa dentro da igreja, e quando sai da igreja, trabalha outro tipo de pessoa. Chega lá dentro da igreja, ao Senhor agradecemos, aleluia. Sai da igreja, ô fulano, dá seta, caramba. Cadê o mesmo tipo de pessoa que estava louvando a Deus agora há pouco? Dificilmente a gente entende que a gente errou naquele momento. Mas depois vai batendo aquele peso na consciência e aí você fala assim, putz,
Eu podia ter feito diferente. Pois é. A gente muitas das vezes faz as coisas sem pensar. A gente fala, e quando a gente vê depois, putz, eu podia ter feito diferente. E aí vem outro ensinamento, que é o mesmo que nós trabalhamos ontem. A paciência. Pensar antes de agir. Ontem eu falei muito com vocês sobre o pensar no antes, o durante e o depois. E aí eu vou repetir aquilo. Tem gente que pensa no antes e esquece do depois. Tem gente que pensa no depois e esquece do antes. Tem que pensar nas três ações, porque se você pensar muito no antes, porque no tempo de fulano de tal era melhor. Se você pensar somente no agora, não, agora eu preciso construir uma casa. Qual que é a sua ação? Construir a casa. Mas você não se lembra que antigamente você tinha só o terreno. É importante, porque quantos passos eu avancei hoje? Um pedreiro, ele precisa saber quantos passos ele avançou na construção da casa. Para quê? Para calcular se o tijolo, se o cimento, se a massa que ele tem ali vai dar para construir a casa inteira. E o depois? Quando a casa vai ficar pronta? Quando eu entrego a chave para o cliente e falo, tá terminado. É importante. Trabalhei isso com vocês hoje, ontem. Trabalhei isso conosco, nós entendemos isso ontem. E hoje nós estamos entendendo de novo. É importante para nós. Porque tem tantas pessoas que eu conheço no mundo que começam a trabalhar uma certa função, um certo tipo de coisa, uma certa ação, e não se lembram do que tinham antes, vai lá e faz uma coisa que fica pior. Antigamente eu tinha só o terreno. Aí você vai lá, ergue a casa fica caindo aos pedaços, dá 2 dias ela cai de novo. Voltou do começo. Porque não soube trabalhar direito o começo. Se você pensa, se você trabalha e constrói, começa a dar o início, aquilo vira uma casa espetacular. Aquela coisa bonita, grandiosa. Então, o ensinamento que eu quero passar para nós hoje, o ensinamento que nós precisamos entender no Evangelho de hoje é exatamente isso. O dom da paciência e do autoritarismo certo. Muitas vezes a gente não tem nem paciência nem o autoritarismo correto. Aí a gente usa o autoritarismo, desculpa o termo, o autoritarismo de cavalo. Fica parecendo aqueles animal se comportando, ninguém entende a gente. Nós precisamos do autoritarismo correto para viver com Cristo. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.